Vamos abrir nossas Bíblias na segunda epístola de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 7. Diz assim: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Ainda o versículo 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala neste texto acerca do equilíbrio que há entre a graça divina. No versículo 13 ele fala, nos tem sido doadas, e o esforço humano. No versículo 5 ele fala, por isso vós mesmos. Ele diz que visto que pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Este é o objetivo final, meus amados, o conhecimento de Deus. Aqui no versículo 8, ele diz, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Meus amados, não existe nada mais adorável, mais sublime, mais elevado e precioso do que nós conhecermos o nosso Deus. Nem ouro nem prata, absolutamente nada pode ser melhor do que obtermos o conhecimento de Deus. Por isso, para isso é necessário que nós cresçamos na fé, igual cresçamos na vida espiritual. Para entendermos, meus amados, a necessidade de buscarmos o crescimento espiritual, ou seja, o crescimento e o desenvolvimento da nossa fé, primeiro nós precisamos entender que esse é o plano de Deus para nós, ou seja, o conhecermos como Ele é. Esse plano, meus amados, é um projeto ativo e objetivo dele mesmo, que é o próprio doador e mantenedor da nossa fé. Se não fosse Ele agindo em nós, quem desejaria conhecê-lo? Quem creria nele se Ele não fosse o autor da nossa fé? A fé que Ele concede aos seus servos deve ser desenvolvida assim como uma criança que ao nascer necessita de cuidados de alimentação, ou como uma planta que, se não for regada e adubada, terminará morrendo, mas se for devidamente cuidada, produzirá flores e frutos. A palavra de Deus nos assegura aqui no versículo 3, meus amados, que pelo seu divino poder, Ele nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade,
e que isso será operado em nós através do conhecimento completo dele. Então, repetindo, pelo seu divino poder ele já nos doou todas as coisas que podem nos conduzir a uma vida e a piedade. Só que esta vida e esta piedade e esse poder que Ele doou para nós, todas essas coisas que Ele doou, só serão possíveis através do pleno conhecimento dEle. Esse é o seu desejo, esse é o seu plano, esse é o objetivo de Deus e nada pode impedi-lo. Em João 10:10 nós vemos que o Senhor quer que nós tenhamos vida e vida abundante. E é disso que Pedro está falando aqui. Não se trata exclusivamente da vida na eternidade, aquela que nós iremos desfrutar após nossa morte, mas trata-se da nossa vida aqui na terra, hoje, agora, quando passamos a fazer parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Aqui na parte B do versículo 3 ele diz: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu vou ministrar essa palavra em duas partes, assim como eu fiz no sermão passado. Eu vou ministrá-la em duas partes, e o tema da nossa ministração é a jornada do crescimento espiritual. Como que nós podemos proceder nesta jornada de crescimento espiritual? Como que nós podemos continuar vivendo e crescendo? Como nós podemos sair da estagnação, da apatia, da indiferença e partirmos para um relacionamento com Deus que nos leve não somente a nós crescermos espiritualmente, como a nós buscarmos um conhecimento completo dEle. Porque apenas através do conhecimento completo dEle é que nós teremos consciência do seu divino poder e de todas as coisas que Ele já nos doou, para que nós vivamos uma vida plena e nós vivamos também uma vida de piedade. Nós entendemos, meus amados, que Deus não nos salvou para vivermos uma rotina cristã fria e vazia, mas para uma vida onde cada dia nós aprendemos mais e mais dele através da sua própria glória e virtude. E à medida que o conhecemos, nós desejamos cumprir os seus propósitos de amor e bondade, que são as virtudes aqui na terra. E nós desejamos produzir os frutos da vida eterna. Ele nos concede força e poder, glória e virtude, que nos capacitam a cumprir o seu plano. Por quê? Porque nós mesmos não temos condições de realizar tal obra. Jesus Cristo disse isso em João 15: sem mim nada podeis fazer. Glória. O que seria essa glória? Glória é a eternidade, é a vida eterna, é a sua maravilhosa luz, como o próprio apóstolo Pedro fala lá na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, que ele fala que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E o que seria virtude? Virtude é excelência moral, é probidade, retidão. Virtude é disposição firme e constante para a prática do bem. Virtude é força moral. O dicionário Aurélio diz que virtudes, as virtudes teologais, ou virtudes teológicas, que são a fé, a esperança e o amor. Meus queridos, a vida, ela pode ser comparada a uma escada que te leva a lugares mais altos ou mais baixos. A escolha da direção é sua, se você vai para o alto ou se você vai caminhar para baixo. Subir ou descer não é obra do acaso ou do destino, mas sim uma decisão consciente e que envolverá um esforço pessoal e contínuo. Tendo escolhido, se você quer subir ou descer, a pessoa tendo escolhido, tomado a sua decisão, ela começará a sua escalada rumo à excelência e ao amadurecimento, ou então a sua decadência em direção à imaturidade e à superficialidade. Como crentes, deveríamos sempre pensar em subir,
sempre melhorar, galgar lugares mais altos, enfim, subir os degraus da vida. Pelo menos essa é a visão bíblica. A busca da excelência de vida e maturidade, meus amados, são elementos marcantes em todo o relato bíblico, mas sempre vem acompanhado de uma escalada cansativa e, por vezes, quase impossível. Uma figura, meus amados, marcante sobre esse esforço é a escalada dos peregrinos a Jerusalém. Propositalmente, na minha opinião pessoal, e também pela oportunidade que Deus me deu de subir para Jerusalém, porque lá em Jerusalém, todo mundo que vai para Jerusalém sobe. É impressionante, meus amados, como diz Jerusalém, Jerusalém que estás edificada sobre os montes. Meus queridos, de qualquer região de Israel, você tem a capacidade de olhar e ver os montes de Jerusalém. É impressionante. E quando nós viajamos no ano passado para lá, depois que nós passamos pela aldeia de Emaús, que é a última parada antes de Jerusalém, aí o guia falou assim: bom pessoal, agora se preparem porque nós vamos subir para Jerusalém. E é impressionante, meus amados. Só vai subindo, subindo. Então essa visão da peregrinação a Jerusalém também, meus amados, representa a nossa escalada rumo à excelência, rumo à maturidade espiritual. O salmista em vários versos falou sobre isso, como no Salmo 24:3, quando ele disse: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá habitar no seu lugar santo? Então essa figura de subir, meus amados, essa figura sobre subir para Jerusalém, quem subirá ao monte do Senhor, quem habitará no teu santo templo, meus amados, se tornou a figura do esforço humano para fazer a vontade de Deus. Sendo assim, meus amados, se a vida pode ser comparada a uma escada, sendo que ao cristão cabe subir e chegar a uma posição mais alta, sendo seguro pelo próprio Deus, como no Salmo 18:33 fala assim: torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me nas firmes alturas. E como também, meus amados, a grande maioria dos salmos de peregrinação ou salmos de romagem, como são chamados, os salmos principalmente a partir do Salmo 120, salmos tipo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meus amados. Esse salmo eles iam cantando quando eles iam subindo para Jerusalém. Então há vários cânticos de romagem, como o Salmo 126, que fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E aí eles vão voltando para Jerusalém e cantando esse salmo. Então, meus amados, todas as figuras bíblicas do Antigo Testamento apontam que a vida é uma jornada para o alto, é subir escadas, é alcançar as montanhas. E então a vida cristã passou a ser um exemplo de, para alcançar a excelência você precisa subir, você precisa escalar. Você não pode simplesmente viver uma vida cristã e continuar parado no mesmo lugar, continuar apático, continuar indiferente, não buscar nada melhor, não intensificar seu relacionamento com Deus, não buscar o amadurecimento. A grande maioria das pessoas, meus amados, não tem muita disposição e nem compromisso com o subir. Eles preferem sentar nos degraus do que escalá-los. Eles preferem parar no meio do caminho e vivem satisfeitos com uma vida cristã medíocre, ao invés de escalar e buscar lugares mais altos. Há quem tenha medo de subir, e há quem tenha se acostumado a observar a escada e as possibilidades
sem, no entanto, ter coragem de encarar a subida. Qual é o seu caso? Você está disposto a subir degraus mais altos? Ou você vai continuar vivendo esta vida sentado nas escadas? Bem confortável, mas imaturo e superficial. Se a resposta sua for afirmativa, não, eu quero subir mais degraus da minha vida. Eu quero atingir a excelência, eu quero atingir a maturidade. Então é hora de você pedir forças a Deus e começar, ou então continuar a sua trajetória rumo às alturas. Eu quero dizer que não é fácil, porém é maravilhoso e muito empolgante. Amém, meus amados? Por outro lado, se a sua resposta for negativa, então o seu futuro já está comprometido. E o pior é que não apenas você, mas todos que fazem parte da sua vida experimentarão os efeitos nocivos de despencar degraus abaixo. Quando você despenca os degraus da vida espiritual, da sua vida pessoal abaixo, o problema não é que isso afeta só você. Isso afeta todas as pessoas que estão ao seu lado também. Você acaba levando-as junto com você. Você tem as condições de levar as pessoas junto com você para o alto, ou então fazê-las despencar junto com você para baixo. Depende da escolha que você faz. Depende da decisão que você toma. Quantas famílias, quantas igrejas, quantas empresas e até relacionamentos ruíram. Por quê? Porque alguém desistiu de subir. Alguém desistiu de escalar e resolveu rolar escada abaixo. Que esse não seja o seu caso, pois a queda pode ser muito perigosa. Pessoas, meus amados, que encaram a escalada, elas estão dispostas a todos os movimentos. Não é possível subir sem sair do lugar. E também não é possível descer sem sair do lugar. Só que para subir, o movimento é mais doloroso, é mais incômodo, é mais cansativo. Uma igreja, um filho de Deus que tem um ideal de excelência, fará movimentos que por vezes estarão incômodo e cansaço. Mas é o preço da escalada e muitos não querem pagar esse preço. Muitas pessoas, se a subida começar a ficar mais íngreme, se degraus a mais forem exigidos, eles já começam a reclamar. Já estou cansado, já não estou aguentando, eu preciso descansar um pouco, eu preciso parar um pouco, e começam a rolar escada abaixo. A vida e a história estão em constante movimentação. Não dá para ficar parado. Além do movimento, quem começa a escalada, meus amados, acaba enfrentando degraus que por vezes não têm a mesma altura. Em algumas situações, esses degraus são bem mais altos e nós precisaremos de esforço dobrado para conseguir superá-los. E a pergunta é: você está disposto a fazer esforços dobrados? Ou você só está disposto a ir na boa? Vai só na boa. Não, vou na boa. Se algo exige mais esforço de você, se a subida existe um sacrifício maior, você está disposto a fazer? Ou você prefere rolar escada abaixo? Algumas pessoas, meus amados, desistem da escalada cristã
porque elas estavam acostumadas a degraus bem mais curtos e baixos. E de repente elas se deparam com degraus mais altos. E esses degraus mais altos, meus amados, podem sim interpretar com essas coisas que nos foram doadas por Deus. E são essas coisas que podem nos levar a uma vida e a uma atitude de piedade. Mas muitas pessoas não querem essas doações de Deus. Por quê? Porque entender essas doações, conhecer a Deus, exigirá subir, exigirá escalar, vai precisar esforço, vai precisar renúncia, vai precisar quebrantamento, vai precisar abrir mão de algumas coisas, vai precisar renunciar a algumas coisas. Será necessário também perder algumas coisas. E quem aqui está disposto a renunciar a alguma coisa? Quem aqui está disposto a perder alguma coisa? Preste bem atenção. A vida e a história estão em constante movimento. Para cima ou para baixo, você está se movimentando. Esses degraus mais altos, meus amados, nós chamamos de fases da vida. Cada nova fase é um degrau bem mais alto. Penso que como igreja, Deus está nos levando a galgar degraus mais altos. Nós não podemos continuar vivendo nesses degraus que nós alcançamos. Esses degraus nós já alcançamos. Não dá para nós vivermos agora o resto da nossa vida cristã nesses degraus. Nós precisamos subir mais. Existem coisas mais excelentes para se viver. Existem coisas mais excelentes para se fazer no reino de Deus. Não é só isso. Ou você está contente com só isso? Ou você acha que o divino poder de Deus, que Ele nos doou coisas maravilhosas e grandiosas, virtudes, glória, poder, é isso que você está vivendo. E essa maneira como você está caminhando, é esse esforço que você está desenvolvendo. Precisaremos de esforços maiores para superá-los e inaugurar novas fases que nos levem à excelência diante de uma sociedade tão exigente e ao mesmo tempo cheias de oportunidades para pregar o Evangelho e para manifestar a esse mundo o que é uma vida excelente na presença de Deus. Todos nós temos nossos degraus mais altos. Quais são os seus? Quais são os degraus mais altos da sua família? Quais são os degraus mais altos da sua igreja? Quais são os degraus mais altos do seu ministério? Quais são os degraus mais altos da sua vida pessoal? Aonde você estagnou na sua vida? No seu caráter? Aonde você perdeu a sua força moral? É bom pensar nisso e criar desde já motivação necessária para escalar esses degraus. Desafios nós sempre teremos, lutas também, necessidades igualmente. Cabe a cada um decidir se irá encarar, subindo cada degrau, por maior que seja, ou então desistirá, precipitando-se para crises e derrotas. Cada um escolhe. Lembre-se que nós somos peregrinos,
subindo para Jerusalém perfeita nos céus. Não podemos desistir. Sigamos através de Jesus, nosso sustentador e libertador, e aí nós alcançaremos lugares mais altos de comunhão, de excelência, de maturidade, de ministério, de adoração, de serviço, de vida plena. Como o texto se inicia com a expressão, por isso mesmo, observa-se, meus amados, um antecedente causal, situado no contexto das coisas doadas pelo poder divino que nos conduzem à vida e à piedade, de modo a tornar-nos coparticipantes da natureza divina. Então, meus amados, com esse propósito elucidado, Pedro, antes de apresentar esses degraus, esta escada propriamente dita, ele ainda alerta sobre a importância de nós reunirmos toda a nossa diligência. Isto é, para galgarmos a referida escada, nós precisamos de uma disposição extra, nós precisamos de esforço, nós precisamos de nos empenharmos. Entendo diligenciar como fazer acontecer intencionalmente. Isso não significa, entretanto, meus amados, que nós dependemos somente das nossas forças, porque antes Pedro já havia dito, contamos com o poder divino, visto como pelo seu poder nos tem sido doado a todas as coisas, e naturalmente o Espírito Santo. E então o apóstolo Pedro fala-nos, nos versículos 5 a 7, sobre preciosidades, sobre atitudes cristãs, que nós podemos encará-las como degraus, como uma escada para nós cumprirmos a jornada da vida, para nós crescermos espiritualmente, para nós subirmos e vivermos uma vida com excelência. Esses degraus serão o meio pelo qual nós podemos alcançar esse tão grande tesouro do conhecimento de Deus e sermos coparticipantes da natureza dele, buscando, cultivando e praticando essas virtudes espirituais, nos livramos da corrupção do pecado que tanto se prolifera no mundo. Isso é mais precioso do que ouro e prata. São riquezas de valor inestimável, de valor eterno. Viver essa realidade, meus amados, é mais importante do que qualquer outra coisa ou evento de nossas vidas. Vamos então, meus amados, procurar ver cada degrau com temor e temor, procurando entendê-los como uma escalada ascendente de crescimento e desenvolvimento da nossa jornada espiritual. E quais são esses degraus da jornada espiritual? A orientação de Deus é bem clara. Nós devemos associar as qualidades espirituais aqui apresentadas, meus amados, como se fossem elos de uma corrente. E esses elos devem se unir, fortalecendo as diversas partes da nossa espiritualidade. Como se fosse num mapa. Passo a passo nós somos orientados por Deus até encontrarmos o tesouro. Qual é o tesouro? O pleno conhecimento dele. Olha só o que diz o versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Por quê? Há pessoas dentro da igreja que são inoperantes e improdutivas. Porque quando nós olhamos para a igreja toda, nós vemos muitas pessoas totalmente inoperantes, totalmente improdutivas. E às vezes nós ficamos pensando, por que, Senhor?
A igreja tem um louvor bom, tem uma palavra boa, tem ensino, tem discipulado, tem ministérios, tem grupos de convivência, o espaço de culto é confortável, as acomodações são boas, tudo aqui é bom. Por quê? Por que essa improdutividade? Por que essa inoperância? A resposta está aqui. A resposta está porque grande parte preferiu, ao invés de subir os degraus da jornada espiritual, estão preferindo rolar escada abaixo. E eles rolam escada abaixo por quê? Porque eles não conseguem fazer o elo com esses degraus, que eu vou começar a expor a vocês nesse momento. Primeiro degrau, diligência. Vamos falar juntos, diligência. Versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar. O que é diligência, meus amados? Reunindo toda a vossa diligência, diz uma outra tradução. No dicionário Aurélio, meus amados, diligência é cuidado ativo, zelo. E na pequena enciclopédia de Boyer, é cuidado ativo, ou urgência em fazer alguma coisa, zelo, esforço. O texto nos manda, meus amados, nós reunirmos toda a nossa diligência, ou seja, todo o nosso zelo, todo o nosso cuidado, todo o nosso esforço, dando o devido valor para o que nós vamos ver em seguida. Afinal, trata-se do que há de mais elevado na vida, ou seja, o propósito para o qual Deus nos chamou. A diligência, meus amados, deve ser vivenciada em todos os âmbitos da carreira cristã. É sinônimo de respeito, de amor, de temor, de santidade ao Senhor. Muitas vezes, meus amados, fazemos com mais zelos certas atividades externas do que aquilo que se refere a Deus. Às vezes nós fazemos com mais diligência o nosso trabalho lá fora do que o trabalho na casa de Deus. Às vezes nós fazemos com mais diligência o nosso hobby, o nosso lazer, do que o nosso culto a Deus. Às vezes nós empregamos a nossa diligência maior naquelas coisas que são para nós, e nas coisas que são para Deus nós não empregamos nada de diligência. Pedro fala, por isso, reúna toda a vossa diligência, empenhem-se, esforcem-se. Certamente a diligência que empregamos nas coisas de Deus revela o quanto nós o amamos, o quanto nós o tememos e o quanto nós o respeitamos. Vou repetir. A diligência que nós empregamos nas coisas de Deus revelam o quanto nós o amamos, o quanto nós o tememos e o quanto nós o respeitamos. Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Mateus 22:37 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Mateus 6:33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro degrau qual é? Diligência. Irmão, irmã, olha aqui para mim. Se você não for diligente, o resto do processo está comprometido. Lembre-se que nessa escada, nesta subida, não dá para pular degraus. Tem que ser um a um. É um elo. Primeiro elo da corrente, a diligência. Segundo, a fé.
Fé, meus amados, é a confiança na lealdade de Deus e na veracidade das Escrituras. A Bíblia define fé da seguinte maneira: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. E Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Seriam necessários, meus amados, milhares de livros e milhares de horas de explicação sobre o mistério da fé. Mas para você entendê-la, simplesmente, fé é a confiança na lealdade de Deus e na veracidade das Escrituras. Esse é o segundo elo da corrente: diligência mais virtude. Terceiro elo da corrente: virtude. Meus amados, associai a vossa fé à virtude. Vamos falar fé à virtude. Meus amados, o que é virtude? Virtude é excelência moral. Virtude é probidade, retidão. Não basta ter fé. É necessário unir a fé com a força moral, com a excelência moral. E isso, meus amados, é algo bem prático para nós, pois vivemos tempos onde jamais se viu tanta imoralidade e devassidão. E justamente para vencermos o pecado, é que Deus nos orienta a viver uma vida de virtude moral e retidão. Somente assim nós conseguiremos vencer as paixões que há no mundo. Nós não podemos ser teóricos, mas práticos quanto à virtude. Essa palavra, meus amados, reforça tudo o que já foi dito anteriormente, usando as expressões vida e piedade, vida piedosa, e quanto a sermos participantes da natureza divina. Então, primeiro, a diligência é o primeiro degrau. Quem é que quer viver uma vida de excelência? Amém, meus amados? Quem é que quer subir degraus mais altos? Primeiro degrau, diligência. Se você tem sido negligente na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, no reino de Deus, na casa de Deus, na obra de Deus, você precisa começar a ser mais diligente. Porque esse é o primeiro degrau. Junto com a diligência vem o segundo degrau, que é a fé, que é a confiança na lealdade de Deus e na veracidade das Escrituras. E o terceiro degrau é a virtude. A virtude fala de poder moral. Muitos cristãos já perderam a força moral. Se ouve falar assim: ele não tem mais moral. Ela não tem moral para falar isso comigo. Quão triste, meus amados, é quando nós ouvimos essas coisas em relação a nós. Você não tem moral para cobrar isso de mim. Você não tem moral para falar comigo. E a quarta virtude, meus amados, é o conhecimento. Com a virtude ou o conhecimento. Vamos falar com a virtude e o conhecimento. Deus agora, meus amados, nos manda associar a virtude ao conhecimento. Ou seja, a virtude sozinha não estará completa se nós não buscarmos com avidez o conhecimento de Deus. Então preste atenção: diligência, fé, virtude e conhecimento. Qual desses degraus você já subiu? Ou você ainda não conseguiu nem passar pelo primeiro? O conhecimento de Deus, meus amados, vem através do conhecimento das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Meus amados, o Salmo 119 tem mais de 160 versículos, e todos eles são referências ao amor pela palavra de Deus.
Oh, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Antes de ser afligido eu andava errado, agora eu medito na tua palavra. E ele vai falando, como purificará o homem o seu caminho, meditando na sua palavra. Meus amados, a Bíblia está recheada de citações que nós devemos ler, que nós devemos meditar dia e noite, que nós devemos ler incessantemente a palavra de Deus para conhecer a Deus. E eu pergunto para você, igreja, quanto você tem lido da palavra de Deus? Quanto tempo você tem gastado na semana lendo a palavra de Deus? A maioria de nós gasta 5, 10, 20 horas por semana no Facebook e não gasta 15 minutos lendo a palavra de Deus. Gastamos nesse período da Copa 2, 3, 5, 6 horas assistindo jogos da Copa e não gastamos 15 minutos orando, conhecendo a Deus. Como que você vai subir? Como você vai crescer? Como você vai amadurecer? Se você não tem prazer em vir na escola bíblica dominical? Se você não tem prazer em vir numa reunião de oração? Como? Jesus exortou os seus discípulos a buscarem conhecer as Escrituras. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O crescimento espiritual, meus amados, não vem sem o conhecimento da palavra de Deus. Isso tem razões, algumas razões óbvias. A Bíblia é o testemunho de Deus. O conhecimento de Deus aumenta a nossa fé. E o conhecimento de Deus nos dá proteção. Em que parte você está da jornada da sua vida? Igreja, você precisa repensar a sua jornada espiritual. Porque Deus espera que todos nós saiamos desse culto e nos comprometamos com a diligência. Diligência para ler a palavra, para conhecer a Deus, para orar, para servir a Deus, para viver uma vida de excelência. A gente ouve as pessoas dizendo: não tenho tempo, estou na correria. Todos nós temos tempo de sobra para conhecer a Deus. Tempo de sobra para conhecer a Deus. Hoje é dia da ceia. Nós vamos tocar no pão. Nós vamos tocar no cálice. Quais são as provas do seu amor àquele que morreu por você? Qual é o esforço que você tem feito por aquele que derramou a vida por você? Você ama realmente a Deus? Vamos fechar nossos olhos. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós nessa noite busquemos esses 4 primeiros degraus: a diligência, a fé, a virtude
e o conhecimento. Não dá para pular a diligência e viver em fé. Só vive por fé quem é diligente. Não dá para pular a diligência e a fé e viver uma vida virtuosa. Uma vida virtuosa depende da nossa diligência, do nosso compromisso, de assumirmos nossas responsabilidades e de crermos na lealdade de Deus e na veracidade das Escrituras. Não dá para pular e cair direto no conhecimento. Para chegar ao conhecimento de Deus é preciso diligência, é preciso fé, é preciso virtude. Para aí se chegar ao conhecimento. Que nós possamos fazer um compromisso nessa noite, de a partir desse culto lermos mais a Bíblia, de orarmos mais, de procurarmos um grupo de convivência, de nos matricularmos na escola bíblica dominical, ou pelo menos sermos fiéis na frequência na escola bíblica dominical, para aprendermos a palavra do Senhor, para conhecermos a Deus. E aí 4 degraus da nossa jornada estarão completos. E nós estaremos mais próximos da excelência e mais longe da mediocridade. Mais próximos de uma vida profunda e mais longe de superficialidades. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Porque se essas coisas existirem em vós, e em vós estiver aumentando, elas impedirão que vocês sejam infrutuosos e inoperantes e improdutivos no reino de Deus. Que nós possamos buscar subir esses degraus, que saiamos do comodismo de acharmos e de pensarmos que nós já conhecemos a Deus o suficiente, que somos virtuosos, e muitas vezes nós estamos rolando a escada abaixo, indo para longe de Deus. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi exposta e nós estamos aqui diante da Tua mesa. Esta mesa que simboliza o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que se sacrificou por nós, que se entregou por nós,
que rendeu-se por nós, para que nós nos tornasse coparticipantes da sua natureza, para que nós fôssemos encontrados nele novamente. Que nessa noite, ao nos aproximarmos desse pão e desse cálice, que agora são consagrados pelo Senhor, e todo aquele que comer desse pão e beber desse cálice, que possa dar o testemunho da diligência, da fé, da virtude e do conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Poderão participar da mesa do Senhor todos aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus Cristo, foram batizados nas águas e estão em comunhão com Deus, com a sua igreja e com seus irmãos. Nós vamos proceder como é o nosso hábito. Os irmãos vêm pelos corredores laterais e voltam pelo corredor central, lembrando sempre que quem vem primeiro venha no segundo pão e no segundo cálice. Amém? Vamos nos servir da mesa do Senhor.
Vamos colocar em pé. Apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto, palavra de Deus, 1 Coríntios 11, 23, diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória de Jesus. Você pode glorificar ao Senhor, pode levantar a sua voz e bendizer aquele que nos doou todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, aquele que derramou a sua vida na cruz por nós. Ore balabashuri canta labacerianda labaias. Eri canta labashuri canta labasuri ande canta labasuri anda labaias. Te adoramos e te bendizemos, ó pão da vida, pão vivo que desceu dos céus. Tu és o nosso sustento, o nosso alimento. Oh, xerebalabasuri anda labaseri canta labaias. Heri balabasuri mi canta lahashuri anda labasturi mi canta labaias. Oh, aleluia, Senhor, aleluia, ó Deus, aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, em memória de Jesus. Aleluia, Senhor. Exalte ao Senhor. Rendam graças ao Senhor. Levante suas mãos, levante sua voz. Glorifique aquele que nos deu vida, aquele que nos tornou participantes da sua natureza, aquele que já deu todas as bênçãos espirituais para nós nas regiões celestes, aquele que nos deu vida, que nos perdoou, que nos salvou, que nos remiu, e que derramou sobre nós do seu amor, da sua graça abundante, da sua misericórdia, do seu favor. Aleluia! Louvor e honra ao teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome para todos sempre, ó Deus. Obrigado, Jesus Cristo, pelo teu sacrifício por nós, porque o Senhor nos remiu, o Senhor nos comprou, o Senhor nos salvou, e para sempre, sempre nós louvaremos e honraremos o teu santo nome. Aleluia! E toda a igreja diga amém. Louvor e honra, vamos cantar. Poder E glória com alegria. Sejam vocais, vocais. Deus. Todos os povos, tribos e línguas, curvem-se ao eterno Deus. Louvor e honra, louvor e honra, poder e glória, sejam ao eterno Deus. Todos os povos, tribos e línguas, curvem-se ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará em louvor. Seja exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus.
louvor e honra, louvor e honra, poder e glória sejam ao eterno Deus. Todos os povos, tribos e línguas curvem-se ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Aleluia! Vamos celebrar ao nosso Deus. Reinará, Reinará em toda a terra, cantai ao eterno Deus, pois sua palavra é para sempre. Cantai ao eterno Deus. toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Aleluia, vamos celebrar aquele que nos deu vida. Reinará em toda a terra, cantai ao eterno Deus, pois sua palavra é para sempre. Cantai ao eterno Deus. Reinará em toda a terra, cantai ao eterno Deus, pois sua palavra é para sempre. Cantai ao eterno Deus. Reinará em toda a terra, cantai ao eterno Deus, pois sua palavra é para sempre. Cantai ao eterno Deus. toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, Ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Aleluia! Vamos aplaudir ao nosso eterno Deus. Aleluia! Glórias e honras ao Senhor para sempre, ó Deus. Feche seus olhos, levante suas mãos. Que o grande amor de Deus, manifestado na entrega da vida de Jesus na cruz do Calvário, para morrer em sacrifício por nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que através da sua pobreza nós nos tornássemos ricos.
e que a graça, o consolo e o conforto do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, sejam com todos hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém.